Oi, gente, tudo bem? Eu, Tamires e eu estamos em oração, clamando, pedindo a Deus para que não sejamos enganadas pelo presente momento. Hoje é dia 20 de novembro de 2024 e a gente tem visto muitas coisas acontecerem e sendo aceleradas a partir de 2020. E aí, eu aqui com os meus materiais, estava procurando um texto, um conteúdo, um estudo, a respeito da abertura dos quatro primeiros selos. E, para minha surpresa, encontrei o material, e, para minha surpresa, quando eu iniciei a leitura, não se tratava do assunto que eu intitulei. E comecei a ler. E na leitura estava falando a respeito da queda da grande prostituta, da queda dessa sociedade babilônia, Sodoma e Gomorra piorada 7.000 vezes. E aí eu falei, não, isso não é à toa, não é coincidência, é a resposta das orações que Tamires e eu estamos fazendo, porque realmente tem situações que acontecem que pode até no começo assim, a gente fica meio confusa, será que é, será que não é? Por que que essa pessoa se levantou? Foi levantada por Deus para dar um período de calma para os pequenos? Não, não é? Então, assim, a gente só vai conseguir entender as situações, principalmente com relação às denúncias feitas no livro de Apocalipse, conforme elas vão acontecendo, porque são coisas, são situações que virão. Algumas já aconteceram e outras virão, então a gente fica tentando encaixar. E aí me veio a pergunta, me perguntaram, na verdade, ai, nós estamos vivendo algum cumprimento de profecia? Nós sempre estamos vivendo cumprimento de profecia. A questão é, qual cumprimento de profecia está acontecendo agora, né? Então aí eu orando, orando sem cessar e recebi. Quando eu comecei a ler, eu falei, não, não é esse o material que eu quero, mas inevitavelmente acabei transformando numa apresentação agora mesmo. Faz o quê? Umas 2, 3 horas que eu estou aqui organizando o material, eu consegui terminar, finalizar uma apresentação. Não sei se vai ser muito rápida, vamos ver, porque eu vou fazer a leitura. Talvez eu comente algumas coisas durante a leitura, porque eu também vou iniciar a apresentação, vou iniciar a elaboração dos slides do que eu quero falar com relação à finalização das 70 semanas, com Zacarias, Daniel e um pedacinho de Apocalipse. E depois trazer a abertura dos quatro primeiros selos com na tentativa de explicar quais são as instituições da abertura do primeiro selo, do segundo, terceiro, do quarto, enfim, né? Mas eu vou fazer hoje, especificamente, a leitura desse material que eu acabei de transformar em slide, para a gente entender o que está acontecendo, qual é a profecia que está em curso. Então, eu vou iniciar a leitura. Sociedade Babilônia, a queda da grande prostituta. E veio um dos sete anjos. Peraí, que eu acho que eu passei demais, gente. Aí, voltei. O capítulo 17 de Apocalipse diz sobre uma guerra que destruirá por completo a sociedade que é chamada de Grande Babilônia, repassando o poder absoluto para a besta que subiu do abismo. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata,
que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Quem é a besta que era e que já não é mais, que não é mais que é? É Roma, né? É Roma, gente. O Império Romano. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Se trata também da finalização do último período da estátua do rei Nabucodonosor dos pés, porque a formação dos dedos ainda não está completa. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, do 1 ao 18. Este será o maior flagelo contra os cristãos e o fim da antiga ordem mundial. E no capítulo 18, todos os detalhes deste conflito. Só lembrando que alguns chifres, alguns detetores de poder, que são representantes de algumas nações, já estão falando dessa nova ordem mundial. Estão querendo deixar, estão querendo tirar a prostituta de seus lombos, de seu lombo, né? Porque eles estão juntos. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto.
porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Está lá em Apocalipse 18, do 1 ao 24. Gente, essas descrições são, na verdade, denúncias do que se tornou a sociedade sobre os pilares ah, das, da religião, do joio que foi plantado juntamente com o trigo. E a partir do momento em que o joio foi plantado e o cristianismo, aquele movimento dos seguidores de Cristo, iniciado lá por Jesus Cristo com os 12 apóstolos, é, foi desconfigurado, o joio transformou aquilo que era para ser um grande movimento para gerar misericórdia a todos, foi transformado, foi paganizado. Lá, inicialmente com Constantino, depois com Teodósio, e aí depois com os senhores feudais, etc., com um dos maiores, com um dos senhores feudais, né? E aí a gente vê a sociedade que está aí hoje, vivendo em delícias, participando de tudo isso que foi descrito aqui, e muitos, e eu estou falando dos cristãos, eu não estou falando de ateu, não. Eu estou falando daqueles que com a boca dizem que são cristãos
e não estão atentando para as maldições quando do não cumprimento e para as bênçãos quando do cumprimento. Então, isso aqui agora vai acontecer para ser vingado o sangue dos nossos irmãos que foram mortos desde o início de Pentecostes até a queda da Babilônia. Então, nós estamos passando por esse momento ainda. O sangue, esse sangue que está sendo derramado, será vingado, e vai ser vingado neste momento, na queda da Babilônia. O sangue do justo Abel até Zacarias foi vingado no ano 70 da nossa era. E agora Jesus Cristo avisou João para que o povo que fosse lavado e remido no seu sangue se separasse dessa meleca toda que está aí acontecendo, dessa loucura da sociedade, né? Do que é imposto como modelo, como padrão de vida, de moral, de caráter. Não, não, não. Se voltem para aquilo que Jesus Cristo ensinou. A única maneira, gente, de verdade, de vocês saírem se transformar, se separar, limpar as suas vestes, transformá-las em vestimentas brancas, é saindo disso tudo. Preste atenção nos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Ele é a senha que dá acesso a Deus. Melhor dizendo, a Yahvé, porque Deus é um título. Deus é um título que engloba Yahvé, Jesus Cristo e o Espírito Santo, tá? E eu não temo em dizer que nós estamos passando pela queda dessa sociedade prostituída, construída sobre os pilares, né? Não, é isso mesmo, sobre os pilares do grande engano dos cristãos que dizem que servem a Jesus Cristo, estão comemorando Horus, Astarote, porque essas divindades são referenciadas, adoradas, e as pessoas prestam culto a elas quando comemoram a Páscoa, quando comemoram o Natal, e eu falo Páscoa, Natal e essas outras festividades dentro do calendário religioso de Constantino para cá, tá? Então não adianta ficar, não tem nada a ver. Então tá bom, então siga. Mas eu trarei, e aliás já coloquei alguns estudos, acho que do Natal já coloquei lá no blog, inclusive também no YouTube, porque assim, gente, é só fazer uma pesquisa no Google, vocês saberão que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo, né? A gente tem que comemorar, na verdade, a sua morte, fazer isso em memória de mim, para que nossa memória seja refrescada que os assassinos que levaram Jesus Cristo para aquela cruz fomos nós, somos ainda nós. Então, a única maneira de sair de sob a ira de Deus é se santificando, se separando, compreendam exatamente o que as Escrituras Sagradas querem dizer. Não seja cristão por status ou porque, meu pai e minha mãe são. Não, procurem saber o porquê vocês devem ser seguidores de Jesus Cristo, né? Mas vamos continuar. Eu falo demais. E tem muita informação, muita coisa que eu gostaria de passar às claras, falar logo, dar nome, mas aí eu tenho que ter cautela, né? Tudo com cautela. Deixa eu terminar aqui. Ah, tá. O Apocalipse 18, né? Ó, no capítulo 19, revela que depois da queda da Babilônia acontecem as bodas. E depois das bodas, ainda no capítulo 19, é revelado a vinda do Cordeiro diante de todo o mundo, para confrontar no vale do filho de Inom os reis que se unificaram na formação da besta de 7 cabeças e 10 chifres, cujo poder está no ser, que é chamado de nome de blasfêmia, que se apresenta sobre os chifres. A besta é um sistema político econômico mundial que teve início lá na abertura do quarto selo. É uma instituição que iniciou-se lá e de lá para cá vem moldando a moral das pessoas, as ideologias, né? A maneira como se veste, a maneira como fala, no que tem que pensar, nas lutas vãs que vem acontecendo na humanidade. Tá? Então a besta já está agindo há muito tempo.
A figura, este ser que tem o nome de blasfêmia, ele simplesmente vai ser a carinha, a figura que as pessoas verão representando o sistema que já estará pronto para ele. Ele simplesmente vai dizer, oi, é, né? É assim que vai funcionar a partir de agora, meus queridos. Ai de quem ficar aqui após o arrebatamento. Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo. Não, acho que eu pulei alguma coisa, gente. Pulei mesmo. Na descrição dos eventos, temos as bodas ocorrendo entre o sexto selo e a sexta trombeta, evento celestial, e aqui na terra se fortalecendo o reino da besta. E isso vai até a sétima trombeta, quando se cumpre a descrição de Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Façam associação desse texto de Apocalipse 19:11 com a abertura do primeiro selo. Quinto selo, porque a gente falou, né, que é o já aconteceu, mas entre o quinto e o sexto selo acontece a nossa a minha pelo menos, tão sonhada Páscoa, na qual cearei com meu Senhor Jesus Cristo e com os meus irmãos, é claro. Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, de todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram os montes e os rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, o que que. Deixa eu terminar de ler aqui. Estes eventos acontecem nas 2 últimas semanas, que não fazem parte das 70 semanas reveladas em Daniel. As semanas selos e semana trombetas são reveladas somente no livro de Apocalipse, e significa o cumprimento da profecia que aparece no livro, da profecia que aparece no livro do profeta Zacarias, 1, do 7 ao 8. Agora, voltando aqui no texto, o que será? Porque assim, o que eu acredito? Ai, o que eu acredito, o que eu consegui tirar da interpretação do conjunto das Escrituras Sagradas, de que nós já estamos vendo acontecer muita coisa desde o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo acontecer. Ali inicia-se, na morte de Cristo inicia-se o Apocalipse. Na verdade, assim, inicia-se o fim. Não vou usar a palavra Apocalipse. Na morte de Cristo inicia-se o período do fim. Aquelas denúncias que João recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo foi para que a gente ficasse preparado e entendêssemos as tarefas que haveriam de serem cumpridas, e até determinado momento para que seja retirado a igreja de Cristo daqui, porque essa é uma das promessas dele. Então, o que que eu entendi, o que eu acredito? Que no meio de tudo isso daí, no meio de toda essa confusão da queda da prostituta, vai acontecer um grande terremoto, que o epicentro será em Roma, por conta das mortes que aconteceram, dos corpos que estão enterrados sob a cidade, sob essa grande cidade, e claro, vai acometer todo o resto do planeta Terra.
porque é a ressurreição dos mortos, né? A promessa, tá vendo aí na abertura do quinto selo, as almas clamando, ó Senhor, até quando não vingas e julgas o sangue, o nosso sangue derramado? Porque existe uma promessa, eles estão cobrando, não é porque eles apenas querem vingança, eles estão cobrando o cumprimento de uma profecia. Então, eles querem ter seus corpos novamente, eles querem habitar, né? Eles querem receber a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai acontecer. E aí eu estava olhando toda essa confusão, a, a eleição nos Estados Unidos, essa confusão no Brasil, Rússia, Ucrânia, a Europa, o Oriente, a Ásia. Então, assim, eu não, eu, eu espero não estar enganada, de verdade, porque se eu não estiver enganada, se nós não estivermos enganados, o nosso momento está chegando, gente. A nossa Páscoa está chegando. Nós nos reuniremos novamente. Nós estaremos numa mesa, num banquete, comemorando as bodas, a nossa boda, tá entendendo? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, que assim, o que que eu vejo que pode acontecer na Terra, aqui no planeta, entre as nações, para que algo tão tenebroso aconteça? A Terceira Guerra Mundial. Eles usarem essas supostas bombas nucleares que eles têm aí, e tudo isso vai acontecer, vai acometer todos, independente se é rico, se é pobre, se é livre, se é escravo, não interessa, vai acometer todos. E no meio disso tudo aí vai acontecer um grande terremoto, entende? E é nesse terremoto que a gente, ó, se nós estivermos vivos até lá, que eu nem sei se esse até lá é quanto tempo, se é amanhã, se é daqui um ano, dois ou três, não faço a menor ideia, mas eu sei que está acontecendo. E se realmente seguir adiante as ameaças desses presidentes, desses mandatários, e não houver como parar, é cumprimento realmente da profecia, é agora e acabou. Não tem mais aqueles momentos que Deus fala assim, não, peraí, vocês não vão fazer isso agora não, porque eu ainda estou cumprindo algumas tarefas, algumas coisas ainda são necessárias acontecer para que depois vocês se degladem, né? Então, assim, e eu não falo isso com felicidade, não, eu faço felicidade porque eu pretendo fazer parte do arrebatamento. E para mim, a minha felicidade está nessa questão. Mas os que ficarem aqui, vocês terão, inclusive esse vídeo, se chegar a vocês, saibam que não é mais agora, não é pela fé. Não é pela fé. Vocês vão ter que provar com a vida, né? Com a vida que eu digo assim, não é mais pelo testemunho que dão para provar a fé. Vai ser realmente provar a fé através da morte. Provar que acreditou através da morte. Enfim, mas eu vou explicar isso com mais calma e bonitinho para não ficar, ai, ó céus. E eu acredito sim que é o momento, mesmo que não aconteça essa grande Terceira Guerra Mundial agora, estamos caminhando para ela. Ela vai acontecer. Em algum momento vai acontecer porque, além de ser uma denúncia das Escrituras Sagradas, também é um planejamento dos que governam o planeta Terra agora, né? A economia mundial, a geopolítica, enfim, as normas que regulamentam a interação entre os povos, entre as nações. Infelizmente, eles estão, sim, têm a posse da Terra no momento e vão fazer como bem entendem. Não com todos, porque aqueles que estão sob a asa do Onipotente, esses prevalecerão. Nós somos pequenos, não tenho dúvida de que nós somos pequenos, mas nós somos gigantes, porque aquele que foi, que é, que vem, venceu. Saiu vencendo e para vencer. E quando ele voltar, eu pretendo estar com ele. Porque ele prometeu que a partir do momento que nós estivéssemos juntos, nós não nos separaríamos mais. Mas, enfim, isso daí também é uma coisa que eu estou estudando há muito tempo, que eu também já obtive uma resposta sem querer. Mentira que não quer sem querer, né? Deus aqui dá. Mas, enfim, gente, eu queria falar só a respeito da grande prostituta, e aqui no. Eu terminei de ler, né? A apresentação terminou aqui no slide 24, e eu separei aqui, eu cortei um pedaço daquele nosso mapa do momento em que nós estamos vivendo na Terra. Eu consegui colocar aí uma flecha circulando
o quinto e o sexto, o quinto e o sexto selo, dizendo para vocês que é o presente momento, é o momento em que é o momento que o homem está vivendo aqui na Terra. Então, é isso daí. Nós estamos nesse período, tá? Então, a queda da Babilônia e o arrebatamento acontecem aí entre a finalização do quinto selo e a abertura do sexto selo. E o silêncio no céu somos nós, que provavelmente estaremos, juntamente com Jesus Cristo e os outros, comemorando a nossa Páscoa, as bodas. Ai, gente, essa é a felicidade, a esperança que traz felicidade. Tá? Então, eu vou finalizar. Depois, o próximo vídeo, eu acredito que eu já traga uma explicação de Zacarias. E daí eu vou falar um pouquinho da abertura dos selos, para vocês entenderem que a abertura dos selos é a vingança de Deus contra aqueles povos que pisaram Israel durante as 70 semanas. Tá bom? Precisa ser vingado, né? Precisa ser julgado. Então tá bom. Muito obrigada por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.